Pessoal, então é isso. Vamos começar a nossa aula 11, né? Já tem 19 minutos, transmissão. A gente já falou sobre as notas, sobre as correções. Vamos falar sobre muita coisa hoje. Por que é importante essa nossa aula de hoje? Semana passada a gente fez um comentário bem leve, bem rápido, né? Sobre esse início dessa república, né, no início do século XX, no Brasil, essa história, essa política. E eu acho mais importante ainda essa sociedade que se forma. A gente fala de sociedade há várias aulas, né? Há muito tempo que a gente tem falando isso. E é o nome da nossa disciplina, né? Formação Sócio-Histórica e Política do Brasil. A gente percebe que as políticas têm uma total relação com a vida real, com a concepção de sociedade que a gente pensa. Quando a gente falava de período colonial, a gente falava de uma sociedade colonial. Quando a gente falava do Império, a gente falava de uma sociedade do Império. Agora, da República, a gente vai falar dessa sociedade da República. E aí, a gente vê que não está desconectado uma coisa da outra. É esse o grande problema na história. Quando a gente vai falar de Brasil século XX, é como se a gente apagasse tudo que tinha antes, a gente se desconectasse totalmente do que tinha antes, para a gente começar a entender o Brasil do século XX. Isso é um problema gravíssimo, né? Não é à toa que na nossa última aula, a capa da aula, eu só fiz a capa mesmo, né? Eu ainda vou colocar para vocês, ela tem duas bandeiras, né? A bandeira ainda do século XIX e a bandeira do século XX. Foi o que eu comentei ontem com vocês, semana passada com vocês. Por quê? Porque a gente tem que entender essa transição. A gente tem que entender esse momento e perceber que, olha, 20 pessoas, 19, caiu. Boa noite, Santana, tudo bem? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Agora, gente, qual é o primeiro nome? Vou achar mais rápido. Já quero anotar logo, né? Porque... Desculpa parar assim, pessoal. Aqui, Jorge. E aí, Jorge, tudo bom? Isso, obrigado. Camila com K. Tem que parar. Melhor parar e anotar. Sim, Jorge, está anotado aqui. Obrigado. Vamos lá, então. Pode dar o boa noite aqui, pessoal, e dá o boa noite também aqui no WhatsApp, porque aí depois eu olho, e aí eu não paro, eu não me desconcentro, né? E aí a gente vai seguindo aqui, tá bom? No WhatsApp, pode ser nos dois, tá? Ok. Então, existe uma desconexão muito grande quando a gente aprende história. Vamos falar sobre essa história do Brasil, porque a gente acaba pensando que não existe uma relação. É como se a gente estivesse fazendo uma nova história totalmente alheia, uma nova história totalmente diferente, né? Isso atrapalha muito a compreensão de sociedade que a gente tem, né? A gente falou muito sobre sociedade no século XIX, e agora eu vou falar muito do século XX. E a gente percebe que não só a primeira, segunda, terceira década do século XX tem uma herança ainda do século XIX, como a gente percebe ainda algumas características na década de 50, 60, 70, né, de 80 em diante, a gente vê mudanças muito maiores no final do século XX. Mas essa concepção de sociedade, os conflitos, as discussões, né, quando a gente fala de sociedade no século XX, muitas das raízes da discussão da sociedade do século XX estão no século XIX. Né?
A gente, às vezes, fala disso sem perceber, a gente não pensa muito nisso. Por isso que é importante, né, a gente compreender esses lados da história, esses diferentes Brasis. Por isso que eu sempre coloco também a palavra complexidade na nossa aula, que é uma coisa complexa, é uma coisa com vários lados, com várias dobras, né? Algumas mais iluminadas, outras mais sombreadas, algumas mais visíveis, outros lados menos visíveis. Então isso é muito sério, né, quando a gente fala sobre compreensão da sociedade brasileira, né? É claro que existem vieses de áreas do conhecimento diferentes, na filosofia, na história, na sociologia, na geografia, depende da abordagem que você quer fazer, né? Como você quer pensar essa sociedade. Então, aqui no primeiro slide, na nossa capa, né, o texto base da Lídia Moris, parte 1, População e Sociedade, só essa pequena parte, tá? E o que a gente vai fazer nessa aula, então? Os objetivos da aula, que é o segundo slide, tem a bandeira do Brasil aí também do lado. Antes de chegar no texto propriamente dito, né, que está aí para vocês, eu peço que, por enquanto, se quiser ler o texto, alguma coisa, podem ler, mas seria interessante vocês acompanharem nos slides, né, porque não estão os slides muito detalhados, muito texto, mas com questionamentos que eu vou comentar. Né? E você fazer as anotações vai ser interessante, porque quando eu abrir a rota da aula 11, já vai ter uma atividade da nota A2, né? E a nota A2 vai ter uma questão, uma única questão sobre essa aula 11, tá bom? Então a aula 11 já é avaliativa, vale ponto e vale um ponto, certo? Eu vou colocar lá ainda, tá bom? Quando eu colocar, vocês vão saber o tempo de vocês fazerem atividade e tudo mais. Ok. Júlio já está aí, né? Está anotado. Boa noite, Júlio. Essa compreensão é muito importante. Como a gente fala de república, quando a gente está falando agora dessa república federativa, né, do Brasil, a palavra república ela já era presente na história do Brasil muito antes do movimento que chegou a esse modelo político, né? O Partido Republicano no Brasil ele nasceu em 1870, mas ele se fortalece e se constrói de uma forma efetiva e mais eficaz em 1873. Né? Então isso é bem... considerando que o segundo reinado, né, que é o reinado de Dom Pedro II, começou ali na década de 40, né, 40, 50, que ele se estabelece melhor, ou seja, o reinado de Dom Pedro II foi durante todo o século XIX, praticamente metade dele, que ele já era mais adulto e mais capaz. O Partido Republicano já existia, então, desde essa época, né, principalmente formado por paulistas. Né. Então, nessa aula, eu gostaria de comentar com vocês, né, sobre esse DNA da República. A concepção da República, isso eu estou falando de uma República que transitou do final do século XIX e início do século XX. E você percebe que a sua vida hoje não é tão diferente disso, né? Que são concepções políticas que vocês estão ouvindo hoje nas outras aulas, vocês estão ouvindo hoje nas discussões políticas por aí, né? A gente vai ver um pouco dessas raízes aqui. A gente não tem condição de aprofundar, né? Precisaria de muito tempo para isso, mas a gente tem capacidade de entender essas questões. Né? Então, sobre esse DNA da República, eu coloquei como os objetivos da nossa aula. Né? Então, entender como se deu a formação dos responsáveis pela proclamação da República, ou seja, quem são essas pessoas? Quais são seus interesses? Qual era a motivação deles?
o que eles pensavam, basicamente, né? Compreender também as disputas de diferentes grupos que buscavam um espaço na nova política. Será? É isso que a gente está falando, então? Né? Esses grupos, porque quando a gente fala república ou os republicanos, né, a gente está pensando que é um grupo unido, coeso, motivado, heróico, que vai proclamar a república. Não, não é bem assim. Né? Muito pelo contrário. Não existe grupos políticos muito grandes, como a gente está vendo hoje, 2020, né, que são coesos, homogêneos, é tudo formado por grandes diferenças. Só um parêntese. Tem 21 alunos e só 16 joinhas. Vamos colocar isso aí, mas vamos melhorar um pouquinho isso aí. Bora lá. E o terceiro objetivo, conhecer as bases teóricas teóricas da República contrárias ao Império. Vou corrigir aqui, tá? Depois eu corrijo para vocês. Conhecer as bases teóricas da República contrárias ao Império. E é muito isso, né? Que se é uma concepção diferente de política, o desejo de querer apagar o que o outro fez sempre é uma ideia que acontece. Né? Assim como com a proclamação da independência se buscou construir aí sim um país chamado Brasil, com características próprias, buscando a sociedade, quem era essa sociedade, quem é agora esse brasileiro, lembra daquelas discussões nossas? Quem é o brasileiro, a brasileira, o que esse cara faz, o que ele pensa, o que ele come, né? O que caracteriza a cultura do brasileiro, né? E os intelectuais do século XIX tentavam pensar e desvendar esse mistério, né? É coisa de intelectual mesmo, né? Eles pensam muito, mas veem muito pouco. E se tentou muito criar uma política, né? Ainda na época do Império, sobre essa sociedade, quem era formado, quem formava essa sociedade, né? Qual era o tripé dessa sociedade. Criou-se um tripé da sociedade brasileira, lembra? Os três, né? Que formavam essa sociedade. Bom, isso tudo tem a ver com política, né? Tem a ver com a política construindo uma concepção de sociedade. Por isso, a gente não fala tanto de fatos históricos, heróicos, porque eles não respondem à compreensão sobre a formação social e política do Brasil. Eles não respondem isso. Né? Então, onde a gente tem que buscar? A gente tem que buscar na história também e do que acontecia para a sociedade naquela época, né? Como ela era vista, como ela era cuidada, o que acontecia por ali. Ok. O próximo slide. Aí, República, desde 1870. Coloquei esse ano aí. Né? Em 1873, nasce o Partido Republicano Paulista. Esse é o mais forte. Esse é o mais influente. Né? Então, quem são os republicanos? Né? A maioria, né, caracterizado por paulistas, né? Sua força, a sua força ideológica, teórica, né? A sua força, né? O seu DNA era urbano, né? Pelo menos um lado dele, e formado na sua concepção teórica também de pensar quem seria esse partido republicano por profissionais liberais, né? Até aí era a base, né, do Partido Republicano. É a base que pensante, é a parte que funda, né, os princípios de um país, tudo certo. Para esses, né, representantes políticos, paulistas, urbanos, profissionais liberais, terem alguma influência e poder político, sozinho eles não conseguiriam. De jeito nenhum. Não tinha representação quase nenhuma. Né?
os republicanos. Então, com quem eles buscariam representação? Eles buscariam representação com quem tinha poder político, com quem tinha influência política. Então, quem tinha influência política nessa época? Uma das elites do Brasil, né? Uma elite muito forte, que se tornou a mais forte nas últimas décadas do século XIX. Na década de 1870, depois 1880, 90 e 1900, era a elite mais influente, mais poderosa, que é uma elite ruralista paulista. Né? Então, que são esses fazendeiros que eu coloquei aí. Eles se tornaram os maiores representantes da economia no Brasil. Né? E eram os maiores escravocratas do Brasil. Então, olha só, ser republicano, fazer parte desse partido, ou se dizer eu sou republicano nas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo, você não era uma pessoa muito bem definida, ou então uma pessoa bem antagônica. Né? Porque tinha um lado republicano extremamente escravocrata e tinha um lado republicano que buscava ideias abolicionistas. Por isso que eu coloquei abolicionistas, mas nem tanto. Não era 100% abolicionistas. Né? Tinha uma dificuldade de participar disso. Embora, com o fim da Guerra do Paraguai, né, na década de 1870, 71, 73, principalmente, né, depois da guerra, que o movimento abolicionista fica muito forte e o movimento republicano também fica muito forte. Fez parte também dos republicanos, dos militares, principalmente uma parte do exército, né, que não estava contente com a política de Dom Pedro, caracterizada por essas províncias também. Estou falando províncias porque ainda, né, era o Império, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Né? Ou seja, quem eram os republicanos? Era uma elite. Pessoal, desculpa, eu escrevi muito rápido, tá? Uma elite dissidente, tá? Meu Deus, me desculpa. Uma elite dissidente, né, que buscava um espaço ao novo sol da República. Né? Isso aí, dissidente. Agora sim. Perdi tempo para escrever essa palavra, tá vendo? Ok. Esses eram os republicanos. Era uma elite dissidente, ou seja, quem são os dissidentes? Existe o topo da política, tem aqueles que estão aqui, no nível mais baixo, querendo derrubar e subir. Sempre acontece isso. Né? Está acontecendo agora, aconteceu ano passado, ano retrasado e assim por diante. Né? É uma elite dissidente, ou seja, aqueles que estão mais próximos, que querem alcançar o poder. Né? E não eram revolucionários. Né? A proclamação da República não foi revolucionária. Eles não queriam revolução, não queriam participação popular, eles tinham até medo de participação popular. Né? E aí era até uma semelhança que os republicanos tinham. Né? Eles queriam uma mudança gradual. Né? Assim como a monarquia, o império, queria uma mudança social gradual, por isso que demorou tanto a abolição, os republicanos também queriam uma mudança controlada, ou seja, que fosse sair do regime monárquico para a república, mas de forma muito controlada. Controlada por quem? Por eles, a nova elite, né? E com o apoio dos militares. Então, o que acontece?
esses paulistas representados, né, caracterizados pelas cidades, não pelas fazendas, não pelos coronéis, entendeu? Esses profissionais liberais que eram conceito de república, levavam o conceito de república, de modernidade, né, tiveram que fazer acordos com outros para se fortalecer, né? Com outros diferentes mesmo do próprio DNA republicano, né? Fazendeiros escravocratas, militares que não sabiam governar democraticamente, né? E não tinha adesão de todas as províncias da época, muito pelo contrário, tinha mais província aderindo à monarquia do que à república. Né? Então, essa era uma das características dos republicanos do século XIX e que essas características adentraram o século XX, do jeito que estava. É claro que a última década do século XIX, que foi o governo de Deodoro, depois de Floriano, que demonstravam, né, Deodoro mostrava uma incapacidade, né, de governo, né, governo democrático, não sabia ouvir as outras ideias, não sabia discutir, não queria, era muito mais uma pessoa voltada, muito mais conhecida, muito mais prática no governo da monarquia do que no governo republicano. Teodoro da Fonseca. Essas, então, eram as características dos republicanos. Eles tinham esse lado. Até aí tudo bem, pessoal? É uma coisa contraditória mesmo, viu? Ou seja, então nem todos os republicanos defendiam a abolição? Não. Pelo contrário. E os principais não defendiam, né, a abolição. Todo movimento pela liberdade dos escravos era muito mais apoiado pela monarquia do que por essa elite que agora estava adentrando pela república. Mas a gente fica se perguntando, mas por que então? Né? Por que não declarava de uma vez essa abolição já na década de 70, 80? Né? A gente tem que pensar que o governo da monarquia era uma monarquia constitucional. Né? Existia uma constituição, né, que por mais que o imperador tivesse influência, tivesse o poder moderador, né, ele concentrava o poder em suas mãos, por mais que ele tivesse esse poder nas mãos, né, ele estava submisso à Assembleia Geral da política da época. E estando submisso, ou seja, o imperador era submisso à Assembleia Geral. E formada a Assembleia Geral, grande parte, por uma elite escravocrata, o que ele tinha que fazer, então, para ir diminuindo o trabalho escravo? Foram criando várias leis. Né? Algumas leis que a gente até faz piada delas hoje em dia, mas que para a época teve uma representatividade enorme. Né? Por exemplo, a lei do ventre livre. A gente fala muito, né, a gente até comenta às vezes, mas a lei do ventre livre não tem muita importância, porque ela era apenas quem nascia a partir de então, a mãe continuava escravizada, o filho ainda continuava tendo que trabalhar para o Senhor, aquela coisa toda. Tem toda essa crítica e tudo. Mas para a época, os fazendeiros odiaram, né, essa lei, principalmente porque nela tinha algumas questões que ajudaram muito o movimento abolicionista. Então, indiretamente, era um trabalho difícil de mudar essa concepção cultural do trabalho escravo no Brasil. Até porque quem tinha mais influência política era o que controlava isso. Não era todo o Brasil assim, né? A região norte, por exemplo, quando fizeram o censo em 1873, já nessa época, década de 70, né, apenas 37% dos escravizados estavam nessa região. Na região sul e centro-oeste, que a gente conhece hoje, tinha ali em torno de 7,3% da população
que era de escravizados, e quase 60%, ou seja, 59% da população na região sudeste, mais propriamente ali São Paulo e Rio mesmo, e Minas Gerais, né, estava concentrado mais da metade de todos os escravizados, ou seja, era a elite brasileira, né, das Assembleias Gerais Constituintes, que tinha na monarquia, que segurava isso. Então, a lei do ventre livre, por exemplo, a partir de então, que foi 71, né, 1871, a partir de então, todos que iam nascer se tornariam livres, então não poderiam ser vendidos, né? E eles mudaram um dispositivo que era o seguinte: antes, para que um escravizado, para eles dizer que ele era livre, ou seja, eu sou um homem livre, né? Os chamados na época, entre aspas, como homens livres de cor, era, por exemplo, se eu fosse um escravizado, era eu que tinha que provar, ter o documento em mãos, para provar essa é a minha liberdade, eu a comprei, né? Mas com a lei do ventre livre, agora, para que eu fosse um escravizado, era o meu dono que tinha que ter esse documento. E se ele perdesse esse documento, se ele não pudesse comprovar, se ele fez alguma compra não legalizada, né? Estou citando só um exemplo, se não tivesse um documento que me provasse que eu sou escravizado por aquela pessoa, eu sou homem livre. Se ele não provar, ou seja, quem tem que provar que é livre, né? Antes eu tinha que provar que eu era livre. Agora ele tem que provar que ele me comprou. Né? Por isso que quando não tinha muitas formas de escravizar a pessoa com a compra, com o documento registrado, tinha muitos sequestros. Né? Então isso mudou muito e possibilitou muitas lutas nos tribunais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Né? Isso foi interessante por quê? Porque quem criou a lei foi o Estado, foi o governo. Né? Ou seja, se a lei ela é criada pelo Estado, o Estado, então, ele foi um mediador dessa mudança. Muitos senhores perdiam seus escravos dessa forma. Né? Ou seja, o Estado demonstrava, em idas e vindas, o seu posicionamento em relação ao trabalho escravo. Né? Até mesmo na Constituição, eu esqueci agora a data da Constituição, dizia, né, que era proibido o trabalho forçado, né, os açoites e tudo mais. Só que isso caía nas Assembleias Gerais. Quando o imperador mandava isso era derrubado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que os republicanos eram um grupo muito heterogêneo, muito diferente, com várias características, mas que para alcançar a república se juntaram para isso. Né? Próximo slide, então, pessoal. E aí um pouco mais do DNA republicano. Né? O que acontecia, então? O que eles deveriam fazer? Conceitos republicanos. Primeiro, atacar a monarquia. Segundo, atacar a religião. Terceiro, atacar o romantismo. O que isso quer dizer? Atacar a monarquia é apagar toda a memória que possa ter da monarquia. Eu já citei alguns exemplos na aula passada. Mudança de nomes de avenidas, de praças, de prédios, de monumentos, tudo isso começou a ser modificado, né? Colocando novos nomes, criando novos heróis. O Tiradentes vira herói nesse momento, né? Na República, não na monarquia. Né? Ele é colocado como um herói que lutou e que morreu pelo fim da monarquia no Brasil. A gente sabe que o movimento da Inconfidência ou da Conjuração Mineira também era um movimento heterogêneo. Né? Então, eles criavam esses heróis, buscavam, da melhor forma possível, fazer isso. Atacar a religião. Agora, cria-se a ideia do Estado laico. Né? A monarquia ela tem a sua, como se tivesse uma religião do Estado.
A gente pode até achar isso estranho hoje em dia, mas é melhor que seja laico, porque cada um pode professar a sua fé. Não é nada disso. Né? A liberdade de culto já tinha no Brasil na época da monarquia ainda. Né? Hoje, né, se você for lá na Inglaterra, for em Londres, a rainha ela tem a sua religião, né, que é o anglicanismo. Então, a monarquia ter a sua religião, o Estado ter a sua religião, não impede que as outras religiões existam. Mas isso acaba sendo muito confundido hoje em dia, né, com ser um Estado laico, ser um Estado ateu. Pelo contrário, não tem nada a ver. Né? Atacar o romantismo. Uma ideia de romantismo que era muito comum naquela época, eu dei o exemplo para vocês na aula passada, que é a ideia de romantizar a figura do indígena, né? O indígena considerado o nativo, o herói, né? Dei o exemplo para vocês sobre o Guarani, né? De José de Alencar, em que a monarquia queria pegar alguma coisa que fosse daqui, da região, do país, que a gente sabia que era daqui, né, e tentar valorizá-lo. No caso, seria o indígena. É claro que com a concepção estética, cultural e artística da época, que era a literatura romântica. Isso é muito comum. Isso vai acontecer também na República, só que vai ser uma outra estética, uma outra arte, uma outra literatura. Vai ser uma literatura modernista. Então, assim como no século XIX existia a influência da literatura romântica, no início do século XX terá a influência da literatura modernista. E quando falo de literatura, é da arte, da estética modernista, da comparação do Brasil com o que era moderno lá fora, e assim por diante. Isso vai acontecer na República também. Né? Ideias muito fortes que cresciam desde o século XIX, como o evolucionismo, isso chega no Brasil durante a República. Né? Não que não fosse discutido antes na monarquia, era discutido na monarquia, e continua sendo discutido também aqui na República. Concepções teóricas como o materialismo, positivismo, modernidade e progresso. Tudo isso, né, quando a gente fala de modernidade, positivismo, evolucionismo, materialismo, progresso, todas essas palavras poderiam ser colocadas até mesmo na bandeira do Brasil. Não é por pouco que tem uma dessas palavras aí, que é progresso. Né? Ordem e progresso, que está aí para vocês lerem. Que é uma frase, vocês sabem, positivista. Né? Benjamin Constant foi um dos principais ideólogos do positivismo, né? Ou seja, que fez nascer essa república positivista no Brasil. Né? Ou seja, eles tinham seus ideais, eles tinham sua base teórica, né? Eles tinham o que defender, né, para eles. O pessoal está sumindo, chegou a 20, agora só tem 16, hein? A internet está caindo. Bora lá. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Vou olhar minha bateria aqui. Próximo slide, pessoal, o slide 5. 5. E aí eu levanto alguns questionamentos sobre os desafios que os republicanos tiveram. Boa noite, Gutenberg. Tudo bom? O Júlio também já vi. O pessoal já explicou. E eu coloquei alguns questionamentos que são relevantes quando a gente fala de... Continua, né, Rona? Fazer uma segunda chamada, né? Daqui a pouco, vamos ver quantos vão aparecer. Coloquei alguns questionamentos que são importantes da gente pensar, né, sobre o início dessa época. Esse texto foi muito bem escolhido para vocês, pessoal, porque
ele fala justamente de sociedade, né? Sociedade nos primeiros anos ali do século XX, que é muito, muito legal, é muito importante. Olha só, tá vendo o exemplo que é o Ronan? Parabéns, Ronan. Slide de um lado, imagem do outro. É bem melhor que o meu aqui. O meu estou olhando o WhatsApp aqui ainda. Coloquei alguns questionamentos que vão buscar, ou seja, os republicanos queriam um espaço, esse sol republicano, né? Eles queriam receber essa luz, eles queriam ter a sua influência política, era uma elite dissidente, agora eles são a elite política, eles estão aí, a monarquia acabou, a família real não vive mais aqui, não existe movimento nenhum em prol da monarquia, ou seja, eles estão livres para governar, embora com dificuldades no início, né? As pessoas ainda desacreditavam, né? Olha, voltou o pessoal, foi para 21 agora, hein? Interessante. Eles estavam praticamente com um terreno que eles poderiam, né, governar e mostrar a que veio. Os republicanos, então, por outro lado, eles assumiram uma dificuldade. Né? E aí a gente vê que muitas das dificuldades de governo, de sociedade que existiam no século XIX, isso vem para o século XX tranquilamente. Né? Então, primeira pergunta: qual foi o plano para resolver questões sociais ao se colocarem como arautos da liberdade? E eram tão arautos da liberdade que eles usavam o símbolo da liberdade europeu, não brasileiro, né, como uma das insígnias da República. Né? A moeda muda, né, ou seja, tanto o dinheiro impresso quanto as moedinhas também, né, de valor. Tudo isso muda, é usada a imagem da República, que é considerada, na França, a imagem da liberdade. Né? Benjamin Constant, né, que tinha praticamente uma relação próxima com Auguste Comte, conhecedor, né, de Auguste Comte, usa a imagem, né, de uma poetisa francesa para criar a imagem da República no Brasil, tira a imagem do índio, né, e coloca a imagem europeia, né, desse novo sistema político. Né. Ou seja, qual foi, né, o plano para fazer para as questões sociais? Quais foram as dificuldades que os republicanos perceberam? Né? Quais foram as dificuldades que eles se depararam quando, bom, agora nós assumimos o poder? Como vamos fazer com que esse país tenha progresso? Como vamos fazer com que esse país seja moderno? Vamos fazer como fazer com que esse país evolua, que eram palavras agora muito mais comuns, que são pregadas por ele. Né? A ideia do evolucionismo foi muito forte nessa época. Quando eu falo evolucionismo, gente, é quando houve a migração de ideias de Charles Darwin, de Francis Bacon, Francis Galton, né, que pensavam a evolução da natureza e pensavam a evolução na humanidade. Essas ideias, como eram ideias do que tinha de mais novo na ciência no século XIX, isso vem para o século XX no Brasil também. E isso, como algumas pessoas falam que era uma pseudociência, era uma das ciências de nível mais respeitado da época. Então eles queriam trazer para cá o que tinha de mais moderno também na ciência para o Brasil. Né? Ideias de modernidade, de progresso, de evolução, evolucionismo, ou seja, essas palavras começaram a se tornar mais comuns, né, na vida cotidiana do brasileiro. Uma das formas, por exemplo, né, de resolver as questões sociais no Brasil foi se voltar para a higiene social, né, voltar para a educação, né, criação de escolas. E quando se fala de higiene social, essa palavra ela alcança o seu sentido mais amplo possível. A gente vai aprofundar isso durante a aula. Né?
De que modo a República buscava pagar a herança do Império? Mudando os conceitos de política, mudava tudo. Com esse novo DNA republicano, muda completamente, é a intenção de criar um novo país. Então, assim como eu já comentei alguns exemplos de apagar a herança do Império, cria-se também a ideia de ser contrário ao Império, né? A ideia de sempre atacar a ideia da monarquia no Brasil. Isso vai se estender durante todo o século XX no Brasil também. Ou seja, como foi buscado o entendimento de uma nova sociedade? Eu coloquei nova entre aspas, por quê? Porque nos primeiros anos eles assumiram a sociedade que era administrada pela monarquia, pelo império, e é claro que eles não conseguiram fazer grandes coisas. Não tem nada mais complicado que a sociedade brasileira, principalmente quando a gente se fala de uma política que quer ser moderna, de um país que tem um interior imenso. Como conseguir isso? Né? Como eles buscariam, então, esse entendimento de uma nova sociedade? Porque essa nova, eles querem constituir uma nova sociedade. Essa nova não era tão novidade no século XX, ela começou lá no século XIX, também ainda na época do Império. Essa nova sociedade ela vai se transfigurar na segunda e terceira década do século XX com a grande quantidade de imigrantes que a gente vai conseguir registrar no Brasil. Né? A gente vai comentar isso daqui a pouco. No livro de vocês aí que eu passei, tem alguns números também, algumas tabelas que mostram isso. Né? Então, de que modo as referências teóricas, artísticas, culturais explicaria a complexa sociedade brasileira? Para fazer isso, somente com uma obra extremamente complexa. Né? Ainda não tinha historiadores republicanos voltados para isso. E entre as obras que se popularizavam mais rápido, né, embora existiam historiadores, pensadores, né, da cultura, o que a gente percebe é o primeiro a se popularizar, assim como foi com o Guarani, com a criação do herói indígena, vai se tentar, então, com essa estética moderna, explicar quem é esse brasileiro também. Né? Então, quando eu falo referências teóricas, artísticas, culturais, é a estética dessa modernidade do século XX, que quer explicar, na verdade, o século XIX, que ele acabou de entrar. Ou seja, é como se o século XIX ainda estivesse se arrastando no início do século XX. Pessoal, vai anotando que eu vou pedir anotações da aula como atividade valendo um ponto, tá bom? Beleza. Republicanos e sociedade. Slide 6. Né? Quais foram as questões sociais tratadas pela República? Aí no texto de vocês vão perceber muito isso. Se os republicanos, né, têm essa característica de ser de uma modernidade, a modernidade está onde, pessoal? Está na fazenda ou está na cidade? Está na cidade. Os exemplos de cidades modernas, ou seja, o exemplo de modernidade em outros lugares do mundo, não é no campo, não é na fazenda, não é na roça. Muito pelo contrário. A ideia de interior se torna muito mais atraso agora do que antes. Né? A ideia de capital é uma coisa extremamente hegemônica. Né? Se a gente calcular quantos quilômetros quadrados tem as capitais do Brasil e quantos quilômetros quadrados tem todo o restante, né, de onde nós somos? Nós somos do interior. As questões sociais tratadas pela República tiveram dificuldades gravíssimas, principalmente com o destaque das cidades, porque agora a cidade começa a ser e a representar a modernidade. A cidade, então, ela começa a representar o que é moderno. Ou seja, ser moderno é bom. Ser moderno é o ideal do nosso governo. Ser moderno é isso, então, que a gente vai valorizar. Só que essa valorização trouxe problemas gravíssimos, assim como acontecia na Europa também, né, com o crescimento das cidades. Como o novo sistema político se daria
com as diferenças sociais. Antes a gente ficava discutindo sobre a formação desse povo brasileiro no século XIX, com os preceitos do século XIX. Como o século XX vai fazer isso? Pelo incrível que pareça, o século XX vai fazer muito mais do que o século XIX. O século XX no Brasil, ele vai ter uma dificuldade tremenda para explicar as diferenças sociais. E vai criar mais problemas do que soluções. Sobre problemas que a gente discute até hoje em 2020. Se a gente tiver mais tempo, a gente vai falar sobre isso. Como se deu o processo de novos imigrantes? É isso que eu estava comentando com vocês. Que é um trabalho de extrema relevância. Né? E aí vem o próximo questionamento que está ligado ao anterior. O Brasil ainda era um país de brancos portugueses, negros africanos e indígenas nativos? Fica até meio boba a pergunta, né? Mas cada vez mais faz menos sentido isso ainda nos primeiros anos do século XX. No texto que vocês vão ler, vocês vão perceber isso. A quantidade de imigrantes que chega no Brasil, proporcionalmente, vai crescendo cada vez mais. Né? A gente tem que pensar que na época da República, tinha aproximadamente 15 milhões de habitantes no Brasil. 15 milhões em todo o país. Né? E o crescimento vai ser rápido. Né? E esse crescimento não vai se dar somente pela alta taxa de natalidade. Vai se dar também pela grande quantidade de imigrantes. E aí a pergunta desse tripé, né, brancos, negros e indígenas, fica cada vez mais sem sentido. Fraca. Fica uma explicação pobre. Ela não alcança a complexidade da sociedade. Né? E aí a gente percebe qual a diferença entre a prática e o discurso republicano. O discurso, existiam, né, vários e vários intelectuais republicanos excelentes em discurso. Né? Pessoas que são citadas até hoje, como Olavo Bilac, como o outro republicano muito conhecido também, que agora me fugiu o nome, né? Cadê o nome dele? Oh, meu Deus, na hora foge, né? E vários outros que participavam ali desse movimento, né? Rui Barbosa, principalmente, né? Totalmente contra a monarquia e o republicano até o osso. Né? O discurso republicano ele tinha esse caráter de modernidade e de progresso, mas na prática, para alcançar isso, ele não mediu esforços. Tá? E criou-se muitos problemas com isso também, como, por exemplo, né, o trabalho de higienização social. A palavra de higiene social, ela do cuidado sanitário com a sociedade, né? A gente está vivendo isso agora. Esse isolamento é um cuidado, é um projeto sanitário que a gente está vivendo agora, hoje, isso, agora, 2020, né? A gente está vivendo isso. E naquela época, as cidades, com os problemas que toda cidade já tinha naquela época, os problemas sanitários são cada vez piores. E a relação entre atraso, a relação entre problemas sanitários, problemas de doenças, né, relacionada a isso, ao atraso, ao que não presta, ao que é sujo, fica cada vez mais forte na República. E os republicanos querem o quê, então? Querem limpar isso. Querem acabar com isso. E aí, a discussão, ela fica cada vez mais complexa, porque quando eu expliquei para vocês quem formava essa origem republicana, a metade deles de fazendeiros escravocratas.
que, ao declararem a República, estavam extremamente revoltados contra a abolição da escravatura. Ou seja, a gente pode considerar que metade do Partido Republicano não queria a abolição. Né? A gente pode considerar que um dos principais intelectuais republicanos, como Rui Barbosa, como muitos, né, de uma elite intelectual do século XIX, tinha sérias dificuldades em aceitar a cultura que emanava principalmente dos quilombos, muitos quilombos urbanos que tinha. Né? Um exemplo disso, né, do Rui Barbosa, que quando, só fazendo parênteses, quando foi abolida, né, a escravidão no Brasil, foi criada a Guarda Negra, né? E fazendo um outro parágrafo, por mais que tenha demorado a abolição, e a gente entende que demorou mesmo, os principais abolicionistas da época foram tomados de surpresa, acharam que foi até rápido demais. Como, por exemplo, um dos principais intelectuais abolicionistas no Brasil, como Joaquim Nabuco, né, que era um moderado, né, ele acreditava que também tinha que ser mais gradual, considerado príncipe da abolição, né, ele cita, né, nos seus escritos, quando ele publica, enquanto jornalista, que foi pego de, né, que chegou antes, que a abolição chegou antes do esperado, e que dizia que a monarquia estava mais popular do que nunca antes. Né? Outros também, como Luiz Gama, José do Patrocínio, né, todos eles defendiam a abolição sem indenização. Então a gente está falando de republicanos que estavam revoltados, que perderam a sua propriedade, que eram seus escravizados, não foram indenizados e que agora estão no poder. Né? Então, era um trabalho difícil de ser conduzido, porque eram partidos que agora estavam se degladiando pelo poder máximo, pela presidência, né? E que carregava com eles essa ideia de modernidade, ao mesmo tempo que tinha um preconceito interiorizado extremamente grande. E aí, quando você vai para as cidades e vê que tem que levar essa modernidade para as cidades, né? E aí vem os problemas sociais, os problemas de doenças, os problemas de esgoto, os problemas que tudo remetia ao que eles consideravam o atraso da época. Então, muito difícil da gente pensar que as políticas mediadas pelo Estado trariam resultados muito eficientes para ela. Um exemplo bem conhecido, né, que você já ouviu falar, que é a revolta da vacina, né, em que todo mundo tinha que ser vacinado. E aí, a população, né, foi contrária, porque a forma como era feita esse processo, essa política sanitária da época, não alcançava muita população. Um pouco parecido com hoje, das pessoas lá, a gente vê em algumas cidades aí, né, sendo filmado, pessoas sendo presas, sendo arrastadas, porque não estão respeitando a política sanitária de hoje. Né? O próximo slide, pessoal, o slide 7, Republicanos e Sociedade, está aí. De que modo a literatura continuou a ser referência estética de uma história ainda mal contada? Por que mal contada? Porque agora eles querem apagar uma história já contada e querem contar uma nova história. Né? E quais seriam, então, essas referências estéticas? Como a gente poderia pensar, como esses intelectuais poderiam pensar que iria retratar essa nova sociedade? E aí eu peguei para vocês aí alguns exemplos. Né?
Literatura e identidade. Tem os Sertões e Macunaíma. Já ouviram falar? Alguém já leu essas obras? São consideradas clássicos da literatura. Lembra que o Guarani a gente considerou também como clássico da literatura do século XIX. Esses aqui são clássicos da literatura do século XX. O Guarani representava uma estética do Império, da valorização do indígena, dos valores culturais, buscava-se criar, então, o herói nacional. Com a modernidade, principalmente influenciada pelo realismo inglês, holandês, que as pinturas da época eram tratadas de extrema detalhes, né, e de uma certa dramaticidade nas pinturas também. Da mesma forma, a literatura fazia a mesma coisa, né? E aí uma das obras mais famosas que a gente tem bem do início do século XX, que é interessante porque a gente percebe uma transição da mentalidade. Euclides da Cunha era um homem do século XIX que estava entrando nessa modernidade do século XX, né? Já Mário de Andrade era um homem mais do século XX, né? E aí você percebe a diferença nas obras, que essas obras, assim como o Guarani, de certo modo, representava um mito de origem da população brasileira, esses aqui agora vão representar, vão tentar explicar essa constituição da identidade da população brasileira. Certo? Então, Os Sertões, lançado em 1902, escrito por Euclides da Cunha, pode ser considerado uma prosa científica, artística, que envolve sociologia, geografia, história, crítica e crítica humana, né? Macunaíma, lançado em 1928, escrito por Mário de Andrade, é exemplo de um romance modernista. Para quem conhece um pouco da obra, ou já leu, já ouviu falar alguma coisa, vão perceber o que eu estou falando. Olha só. Tem um desenho aí, né? Esse desenho, eu tirei ele, essa gravura, eu acho que é de um gibi, né? Sobre a Guerra de Canudos, né? E é interessante esse desenho, né? Ali atrás, você está vendo ali aquele homem ali com cajado. Vamos ver, quem é que sabe o nome desse homem com esse cajado aí atrás na gravura do slide? Qual do slide? Dessa primeira gravura aí, de Os Sertões, 1902. Está na cor roxa. Vamos lá, gente, vou medir. É menos de 10 segundos. Na figura, Os Sertões, 1902, quem é aquela pessoa ali com cajado na mão, na cor meio roxa? Sempre falei isso. Sempre tem alguém para falar. Primeira opção, não foi. Luzinete, você não aparece, Luzinete? Você recebeu os slides? Agora não vou conseguir também te passar. Quem é essa pessoa, gente? Tem 18 assistindo a aula. Cadê o slide? Os netos, chegou agora, né? Então, vou encaminhar para você, então. Meu pastor de ovelhas. Se vocês são... Uma dica. Pelo celular não vê? Não está em PDF? Vê sim. Pronto, salvou. Quem é esse homem? Agora ficou mais difícil de ver. Uma dica.
Sertões, ele retrata uma guerra. Segunda opção, a morte. Um já falou que é o Jesus, outro falou que é a morte. Esse aí, agora está mais parecendo mesmo. Mas a morte tem a foice, né? É uma morte muito pobre, só tá o cajado. É a Guerra de Canudos. São Joaquim. Lampião. Coitado do Lampião. O Lampião usava pelo menos uma espingarda, né, gente? Guerra de Canudos, Guerra de Canudos. Mais uma dica. Meu Deus, vamos ver. Quem é São Joaquim, gente? Ele era um líder. Uber respondeu? Coloca de novo aí, Uber. Lampião? Não. Olha só. Quem está usando o celular para assistir a aula. Tá bom, desculpa, gente. Eu vou tentar ainda passar os slides nesse vídeo. Líder messiânico. Líder lá de... Messiânico. Uma coisa mais religiosa, mais... Bom, cansei, vamos lá. Aquele ali é o Antônio Conselheiro. Certo? É o líder, né, que, de certo modo, era o chefe ali. Não é o soldado, não. É o Antônio Conselheiro, né, que era o líder religioso, espiritual. Isso. Não é agora? Antônio, Muito bem, Wanda. Antônio Conselheiro. Que ficou como representado, né, como principal liderança de Canudos, né? E aí interessante nessa figura é que as pessoas, né, se você percebe aí, tem algumas pessoas meio que misturadas ali. São Francisco. Não, já acabou o concurso, cara. Agora a gente já descobriu, é o Antônio Conselheiro, tá bom? Você vê que as pessoas, elas se misturam entre os galhos secos, né? Ou seja, quando você busca uma camuflagem, geralmente você se esconde nas copas, nas árvores, nas folhas. Agora, quando você se esconde nos galhos secos, é porque a sua própria imagem, ela se mistura aos galhos secos, né? E os galhos do sertão são retorcidos, quebrados, gastos, secos, e as pessoas se misturavam com aquilo. Essa gravura, ela tem uma representação bem interessante sobre o que vai falar os sertões. No próximo slide, diz, né, Euclides da Cunha, Euclides da Cunha, que é o autor da obra Os Sertões, funda uma compreensão da identidade brasileira a partir da oposição entre litoral e interior. Pessoal, acompanhe bem esse raciocínio, que vai explicar a mentalidade republicana da época, né? E a forma como eles tinham que lidar com essas diferenças, né? Euclides, então, funda uma compreensão de identidade brasileira, né, a partir da oposição entre litoral, costa brasileira e interior. Isso, lembrando que a gente está falando de um Brasil em que, ainda no Império, grande parte da região, ou seja, praticamente toda a região norte e nordeste, região nordeste, fala ali de região do Pará, Maranhão, Piauí, já buscava a abolição antes da abolição, né? Essa compreensão era muito interessante. E sem pensar também que na região norte e nordeste tinha uma quantidade de escravizados muito menor. Então, quando um homem de São Paulo, né, do litoral,
do Rio de Janeiro, vai para o Nordeste brasileiro. Euclides da Cunha teve um choque de realidade e ele escreve isso com muitos detalhes, né? Só que ele não escreve com romantismo, ele escreve com realismo, né, que é uma característica marcante do final do século XIX ainda, né, em transição com o século XX. E isso serve de inspiração muito grande também para as obras, todas as outras obras do século XX. Existia, então, o mestiço do litoral, que vivia sobre uma civilização de empréstimo, né? O interior, que apresentava o que mais faltava aos brasileiros do litoral, o vínculo à terra. Ou seja, por que empréstimo, né? Porque o litoral brasileiro, assim como a gente leu lá na nossa primeira aula, sempre teve grandes diferenças com o interior. A gente está retomando isso no século XX agora, porque os intelectuais do século XX perceberam isso também. Uma civilização de empréstimo, porque é uma civilização que vai se formando com muitos imigrantes, né? E ele percebe que as pessoas do interior têm um vínculo com a terra muito maior do que a da costa, porque lá há um maior fluxo de pessoas que saem do Brasil, que vêm para o Brasil. No interior, não. A pessoa está enraizada ali. Ele começa a perceber isso. O sertanejo, e aí, a palavra sertanejo, sertão, vai tomando um outro significado na obra Os Sertões também. O sertanejo torna-se, antes de tudo, um forte. Esses trechos são trechos do próprio Euclides, tá? Por estar harmonizado com o sertão, por defendê-lo na luta e não abandoná-lo na seca. Ele chegava ali naquela região que não chovia nada. Quem já atravessou o sertão brasileiro, é isso aí, é essa gravura que eu coloquei para vocês aí. Tem regiões que é tudo seco. A água é uma coisa extremamente difícil. O sertanejo, então, ele começa a ser retratado na obra, né? E aí tem essas características de uma virtude, mas depois vem características de um defeito também, né? Então ele coloca aí no caso como sorte, que não abandona a terra até mesmo na seca. Em sentido total, pela lógica de Os Sertões, o sertão é o cerne do interior do Brasil, e o interior do Brasil é a essência da nação. É muito interessante a gente perceber isso. É um choque de realidade para as pessoas que estão ali vivendo no litoral e chegando e conhecendo esse sertão desconhecido. E aí tem alguns trechos da obra O Sertão. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Porque ele queria imaginar que todos tivessem uma certa semelhança. E aí a gente vai percebendo as diferenças entre as pessoas no Brasil, né? E é claro que ele atribui isso a ser um forte, né? Ele atribui a características físicas, a fraqueza física, né? Mas ele percebe uma identidade do interior do Brasil, né? A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Ou seja, é uma forma extremamente polida de dizer que o sertanejo não é nada bonito, né? E aí você vê naquela gravura que, ao se camuflar entre os galhos secos, né, a característica são essas que ele tem colocado. É como se fosse conhecer um novo Brasil, entendeu? Então, quando ele diz, né, que a sua aparência, o primeiro lance revela o contrário, né? Ou seja, ele tem uma aparência de fraco, de dificuldade, né? Mas ele é um forte porque ele resiste à seca. E aí tem umas imagens, né, da região, no próximo slide, tem alguns
Vocês são cacto, umas árvores extremamente secas, isso é normal, isso é praticamente grande parte do ano, quase toda a região, com pouquíssimas alterações. Quem conhece a região sabe disso, né? E aí tem algumas análises, né, sobre a obra dele, né? Os sertões demonstram que, então, que admirava o jagunço por enxergar no sertão aquilo que mais faltava aos brasileiros urbanos, né, no centro do país: amor à terra, apego ao seu quinhão de origem, bravura na luta e harmonia social. Pelo menos é o que ele imaginava. Aí tem um desenho, né, uma gravura de Canudos. Canudos tinha uma concepção difícil de explicar, porque ela não tem uma definição conhecida. Alguns querem dizer que eles eram monarquistas, outros querem dizer que eles eram antirrepublicanos. Eles não tinham nenhuma característica forte disso. É claro que talvez, por ter surgido, né, de pessoas que viviam durante o maior período da sua vida durante a monarquia, tinham maior conhecimento sobre a monarquia. Até porque a república era uma coisa muito desconhecida, um regime político que as pessoas não entendiam muito bem. Mas o que a gente pode falar de Canudos? Canudos era a busca de uma vida melhor, era a busca de uma independência. Ali se misturava de tudo, né? Escravizados que fugiam das fazendas, pessoas que viviam com extrema dificuldade, ali não importava a cor. A cor ali, a origem não importava, né? E tudo ali foi se constituindo, claro, sobre as bases também de um certo governo, né, pequeno e interno. Né? No próximo slide tem mais uma análise de Paredes que diz: se pensarmos bem, quando Euclides fala que o sertanejo tem um misto de herói grego com o Corcunda de Notre Dame, ele está quase no ponto de reconhecer que não interessa esperar encontrar a Grécia clássica, né? Quando se olha para o povo brasileiro. Interessa, sim, reconhecer este povo, respeitá-lo e vinculá-lo a uma imagem positiva da nação. E aí é claro que é uma crítica ao trabalho feito durante o Império, em que queria se encontrar no Brasil uma ideia de uma nobreza, de um valor cultural, de uma cultura respeitada como a cultura clássica, né? Ao mesmo tempo, isso foi trazido também durante a República com a ideia de uma imagem, né, republicana, né, que é a imagem da figura da República, a imagem daquela mulher, né, e que isso até hoje, até pouco tempo, era usado, ainda é usado nas nossas moedas. Né. E a análise do autor é interessante, porque não é buscar fora que a gente vai compreender, é buscar o Brasil pela sua diferença mesmo. Né. No próximo slide, diz: Euclides da Cunha traz a consciência nacional, a importância de se pensar naquela terra ignota. Né. Ignota é aquilo que falta tudo, né. Terra difícil, dificuldade. Né. Ele usa uma característica da literatura ao dizer que Euclides trabalha com a figura de linguagem, né, a ambiguidade entre os conceitos e recursos estilísticos de poetas e escritores que representavam ironia ou sarcasmo. Exemplo: sábia ignorância, né, ou mentiroso honesto. É uma coisa contrária à outra. E aí tem um trecho do Carlos Drummond, né? A explosiva descoberta ainda me atordoa. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Características da modernidade, características de uma literatura moderna, de um novo olhar sobre esse brasileiro, que Euclides da Cunha traz, que isso depois vai ser refutado, né? Vai ser negado, depois vai ser trazido de novo como virtude. E essas são características do século XX. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande de se definir, porque ele busca definições muito polarizadas.
Próximo slide diz, Euclides chega no limite dessa discussão. Ele afirma que o sertanejo é desgracioso, desengonçado e torto, mas também diz que ele representa a rocha viva da nossa nacionalidade. Ele é o Hércules Quasímodo, né? Hércules, o herói que vocês conhecem, e Quasímodo, que é o Corcunda de Notre Dame, né? A obra revela paradoxos da complexa identidade brasileira. Interessante por isso, né? Já anos depois, quase 3 décadas depois, é lançado Macunaíma, em 1928, em que para Mário de Andrade a modernidade, ou seja, já vivia-se a década de 20, a Semana de Arte Moderna, ou seja, os preceitos da modernidade já tinham mais se enraizado no Brasil e esses artistas se sentiam mais livres para escrever, para criar suas obras, né? A modernização do Brasil, a conquista de uma identidade cultural só seria possível se tomássemos consciência de nossas tradições, né? Macunaíma é uma tentativa disso, né? É, portanto, uma tentativa de modernizar o Brasil através do passado, de nossas tradições. É também a tentativa de fundar a raça brasileira estreitamente ligada ao seu ambiente geográfico ou ao seu clima. Próximo slide é a pluralidade e a individualidade das nações, justamente o que buscavam nossos modernistas, né? Na obra Macunaíma, você vê que ele se transforma, por exemplo, ao tomar um banho, né? Essa identidade é múltipla e caótica porque destaca a diferença, como também sua indiferença. Sua indiferença, né? Eu vou corrigir aqui, tá? Vou mostrar para vocês de novo. É o não senso, ou seja, não existe um senso comum para tudo, né? E todos os traços que organizam a brasilidade, né? São difíceis de serem definidos em uma única palavra, sem remeter a algum preconceito. Ou seja, quando a gente tenta homogeneizar a coisa toda, que brasileiro é isso, a gente está tirando alguma coisa e colocando outra. Esse é o grande problema quando a gente trata disso. Talvez se definir somente como brasileiro e pronto, estaria melhor definido. E aí tem a figura, né, bem famosa de Macunaíma, Macunaíma na primeira fase da obra, né, ao nascer, pouco depois de nascer. Tudo isso, pessoal, é um período de extremos paradoxos, de extremas dificuldades, né? E aí eu coloco no último slide, república igual modernidade. É isso que ela buscava, né? O reflexo da modernidade nas cidades, a Belle Époque, né? E aí vem a pergunta, como o país moderno pode ser atrasado? Né? E aí tem alguns problemas que é desde então um problema no Brasil, né? A educação foi tomada como uma dificuldade muito grande, né, para tentar resolver. Se busca uma ideia de progresso, tem que ter uma população educada. Quando eu falo das favelas, eu quero dizer sobre o crescimento que acabou se tornando desordenado nas cidades. Isso trouxe muitos problemas. Imagina que se tem problema até hoje de crescimento urbano, naquela época também tinha. Os problemas de doenças também, que tinha em todo lugar, não só nas cidades, mas também no interior. Tudo isso foram os desafios dessa nova república. Tudo isso foi muito difícil de se resolver. E é claro que eles começaram a perceber que os problemas que tinham na monarquia, né, foram de herança também para a república, mas eles se diziam que poderiam resolver esse problema com novos preceitos, com novas formas de governo. Pessoal, eu vou até aqui, tá? É muita coisa, é muito detalhe. Eu gostaria muito que a gente visse isso, que vocês tivessem essa compreensão amadurecida para vocês, tá? Leiam, tá bom?
leiam até onde ali foi indicado para vocês. Não é muita coisa, vocês podem ver que no livro tem muitas imagens, muitas figuras, tá bom? Essa aula vai ser colocada daqui a pouco, né, no YouTube, e quem quiser assistir alguma parte ou outra, fica tranquilo, tá? Quando eu colocar no YouTube, eu vou tirar aquela primeira parte, que a gente praticamente não falou de nenhum conteúdo, só ficou conversando mesmo sobre outras questões, tá? E aí você vai poder assistir, ouvir pelo menos depois a aula com maior tranquilidade, tá bom? Quando eu colocar a atividade para vocês, a atividade da aula 11, vou colocar do mesmo jeito, a apresentação, o que eu vou querer, os objetivos, tudo certo, tá bom? Para vocês acertarem, tá? E dessa vez, gente, para A2, eu sei que tem pessoas que tiveram maior zelo pelo exercício. Olha, eu vi algumas atividades maravilhosas. Já eu vi outras que eu percebi que fizeram com muita dificuldade e outras que fizeram, né, sem tanta dedicação. Eu entendo, foi muito difícil, né, todos foram consideradas, mas eu não sei como já está a vida de vocês com as outras disciplinas, né, mas eu vou pedir que vocês caprichem bem, né, para vocês, ao final da nossa disciplina, ter facilidade para encerrar. A única diferença que eu estou pensando em fazer é que eu não vou trabalhar mais com exercício lá dentro da rota, porque eu acho que aquilo, para comprovação, fica mais complicado. Nós tivemos problemas com exercícios, tá? Alguns eu não falei muito para todo mundo, mas, né, diante da situação, eu não pude fazer muito. E quando é colocado lá direto, em tarefas e trabalhos, então fica melhor. Está o arquivo, eu baixo o arquivo, eu guardo ele, e está a comprovação do que você colocou. Então, ao invés de trabalhar exercícios, que é o nome da ferramenta lá no Educa, que a gente coloca lá na rota, eu vou deixar com que as entregas das atividades a partir da aula 11 seja somente em tarefas e trabalhos, tá? Vocês vão perceber isso com naturalidade. Tá? Eu acho que é só isso que eu vou mudar por enquanto, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que não é fácil, eu falo muito, né? E é muito conteúdo, às vezes fica um pouco confuso. Vocês sabem que eu estou aqui para acompanhar vocês, tá? Qualquer dúvida, né? Às vezes eu não respondo, às vezes eu nem abro o que você me mandou, para eu não perder aquilo, entendeu? Não é que eu estou ignorando. E não estou, né, de forma alguma, ignorando vocês, o que eu estou mesmo ali guardando para na hora certa responder. Às vezes demora até um dia, até um pouquinho mais. Tá? Qual o prazo, Ronaldo? Olha, vamos tentar trabalhar um pouco parecido com o que a gente fez para um, né? Eu só espero que vocês não se enrolem. Tá bom, gente? Tomem cuidado para não perder tempo. E aí eu percebi que a gente teve muito prazo, algumas pessoas acumularam muito exercício e aí complicou, né? Então, Kátia, se você prefere escrever, né? Eu também escrevo aqui. Eu também adoro escrever. Para eu aprender mesmo, é só escrevendo, viu? Escrevendo, escrevendo, escrevendo. Se você preferir, faça daquela forma, né? Tira foto, coloca lá, salva no arquivo o seu nome e coloca lá em tarefas e trabalhos, tá? É isso. Pessoal, muitíssimo obrigado. Boa noite, um abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau.